Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a terceira parte então de posse, pessoal, já aí não, nesse sprint, né? Esse medley, já estamos fazendo aí sobre posse. Terceiro encontro e talvez o último, hein? Espero que sim, vamos terminar agora, se Deus quiser. Legal? Você está aí no ponto 19 no material, pessoal, tenho certeza disso. Vamos diferenciar agora a chamada posse nova da posse velha. Tranquilo, pessoal, isso é mais um conceito aí que a doutrina traz, que é muito fácil. Posse nova é aquela que tem menos de ano e dia. Posse velha é aquela que tem mais de ano e dia. Tranquilo, legal. A gente só não pode confundir posse nova e posse velha com ação possessória nova e ação possessória velha. Aqui são coisas diferentes. A posse nova e a posse velha a gente já viu. Posse nova é aquela que tem menos de um ano e dia. Posse velha, aquela que tem mais de um ano e dia. A ação possessória nova é aquela ajuizada com menos de um ano e dia a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento que teve o seu direito de posse violado. A ação de posse velha é aquela que é ajuizada depois de ano e dia que a pessoa tomou conhecimento que o seu direito de posse foi violado. Então veja que é possível que a pessoa tenha uma posse velha e ajuize uma ação de posse nova. Tranquilo. Aliás, no ponto, pessoal, quais são as ações possessórias? A gente vai chegar já, é outro ponto, mas já adiantando. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Reintegração de posse, manutenção da posse, interdito proibitório. Pessoal, essa última aqui é sempre de força nova. Sempre. Por quê? Porque essa aqui visa uma tutela inibitória, ou seja, o interdito proibitório visa evitar a violação à posse. Ou seja, se ele está evitando uma possível violação da posse, é claro que ela é de força nova. Tranquilo. Porque a posse nem chegou a ser esbulhada ou turbada. Nem chegou a ser. Então não há nem a contagem do prazo de ano e dia. Legal? A gente vai chegar lá. Mas muito bem, muito bem. Você já viu esses conceitos aí de posse nova e posse velha. Você já se ligou no movimento. Agora vamos para um tema mais interessante. Qual é? Tutela jurídica da posse. Agora sim, vamos chegar nas ações possessórias. Enfim, como é que a galera defende a posse. A primeira defesa que alguém pode fazer quando tem o seu direito de posse violado é o chamado desforço imediato ou desforço incontinente. Na verdade, pessoal, o que é isso? Legítima defesa da posse. É a mesma coisa. Desforço incontinente é a mesma coisa de legítima defesa da posse. Ou seja, alguém invadiu minha fazenda. Eu imediatamente, por isso incontinente, por isso imediato, eu emprego minha força, a minha força, ou seja, eu através do meu ato, que pode ser inclusive um pouco violento, eu retiro aquela pessoa, aquelas pessoas da minha propriedade. Se eu faço isso de maneira moderada, com os meios e modos necessários e suficientes apenas para a retirada daquelas pessoas que estão invadindo o meu imóvel, e se eu faço isso de maneira imediata, ou seja, assim que eu sei que assim que eu saiba que a galera invadiu, eu já tomo as minhas providências razoáveis, tá de boa, viu? Tá de boa, eu estou amparado pelo direito. Aqui é o desforço imediato, pessoal. Agora, cuidado. Se passar um tempinho, eu não fiz nada e depois eu resolvo agir, aí não. Aqui eu já pratiquei um ato ilícito. Aqui, a vítima são eles. É o pessoal que invadiu e não eu. Então, é preciso que a ação do possuidor turbado ou esbulhado seja imediata. Legal? Aí sim podemos falar em legítima defesa da posse. Tranquilo? Muito bem, vamos para o ponto 21 aqui, pessoal, nosso roteiro. Interditos possessórios, pessoal. Interditos possessórios. O que são isso? São as ações possessórias. Quais são os interditos possessórios? Gênero. Interditos possessórios é gênero, do qual são espécies. A gente já viu. Reintegração de posse, manutenção da posse e interdito proibitório. Olha só, aqui estão os três, né? O gênero é interditos
possessórios. E as espécies são essas três. Legal? Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. A reintegração de posse, ela ocorre quando há esbulho. O que é esbulho? É quando alguém retira o meu direito de posse. Por exemplo, invade a minha casa e diz, aqui tu não entra. Ah, tu é proprietário? Um abraço, meu amigo, aqui tu não entra. Eu fui esbulhado. Eu fui esbulhado, pessoal. Mas pode ser que a violação à posse também se dê por turbação. E aqui, neste caso de turbação, não vai caber reintegração de posse. Vai caber manutenção da posse. É um pouco mais brando. A turbação, ele está perturbando a minha posse. É o caso, por exemplo, pensa aí numa repartição pública e manifestantes entram, mas não impedem que os funcionários entrem também no prédio. Não impedem. Mas eles ficam perturbando a galera, fazendo barulho, arruaça, enfim. Isso aí está turbando a posse legítima daquelas pessoas. Legal? Aqui cabe uma manutenção de posse. E o interdito proibitório, como a gente já viu, serve para impedir o esbulho ou a turbação. Ou seja, em face de uma ameaça. Eu estou ligado que a galera vai invadir, a galera está vindo. Eu já ajuizo esse interdito proibitório para impedir que essa galera invada. Legal? A tutela que eu quero aqui é inibitória. A tutela é inibitória, não é uma tutela de remoção do ilícito. É uma tutela inibitória. Legal? Então essas são as três espécies de interditos possessórios. A gente lembra mais uma vez, pessoal. A interdito proibitório é sempre a ação de força nova. Sempre a ação de força nova. Por quê? Porque nem chegou a contar o prazo de ano e dia. Legal? Agora, o problema é o seguinte. A gente viu que ação de força nova, ação de força velha, sim, eu entendi o que é isso, legal. Mas qual é a diferença na prática, então, meu amigo? É só um termo de doutrina? Não. Não, pessoal. A ação possessória de força nova, ela tem um rito processual muito mais interessante. A ação processual de força velha é rito ordinário. Segue como qualquer outra ação, mas a ação de força nova dá ao possuidor turbado ou esbulhado ou ameaçado o direito de comprovar sua posse, de ter uma liminar que lhe dê o direito de posse muito mais fácil. Basta que ele comprove seu possuidor e basta que ele comprove a turbação, o esbulho ou a ameaça. Pronto. Se ele comprovou isso, o juiz já pode dar essa liminar. É uma liminar bem mais fácil do que uma tutela antecipada de uma ação ordinária, que precisa de verossimilhança, preciso de prova inequívoca, legal? Então, a possibilidade dessa liminar mais fácil só acontece para as ações de força nova. Tranquilo? Vamos embora. Aliás, no ponto, pessoal, vale a pena dar uma olhada no novo CPC que entra em vigor hoje, na data desse vídeo, entrou em vigor já, nas ações possessórias. Houve algumas mudanças, pessoal, Vamos dar uma olhada lá, o que foi que mudou lá no novo CPC. Tranquilo? Recomendo essa leitura com certeza. O basicão não mudou, mas alguns detalhes das ações possessórias mudou sim. Tranquilo? Então aqui, como não é um encontro de direito processual, vamos deixar para tratar desses procedimentos especiais em outra oportunidade, quando a gente estiver tratando de processo civil efetivamente. Legal? Aqui é só uma pincelada em tutela jurídica da posse aí, ações possessórias, enfim. Tranquilo? Agora uma pergunta boa, está aqui no seu ponto 23. E quando o esbulhador for o poder público, cabe possessória? Cabe possessória contra o poder público? Essa é uma dúvida interessante. A resposta é cabe, pessoal. Cabe possessória contra o poder público. O problema é quando o poder público ele invade sua terra, sua propriedade, e dá uma destinação pública àquela propriedade. Neste caso, pessoal, o que foi que houve? Houve esbulho? Houve. Mas peraí, houve algo mais especial. Houve a desapropriação indireta, que a gente aprende lá em direito administrativo, que acontece justamente isso. O poder público entra na propriedade e nem lhe avisa. E um abraço para você, já dá a destinação pública. Neste caso, houve desapropriação indireta. Então, se você ajuiza uma ação possessória contra o poder público, quando já há uma destinação pública para aquele bem invadido, por exemplo, a ação possessória será convertida pelo juiz em desapropriação indireta e vai seguir o rito
especial de desapropriação indireta. Tranquilo? Essa é mais uma dica. Vamos seguindo para os pontos finais aqui da nossa explanação, pessoal. Estamos aqui em 10 minutos, hoje vai ser mais tranquilo, hoje vai ser mais suave. Duas características das ações possessórias. Duas características assim, sempre caem em concurso. Fungíveis e dúplices. O que significa isso? Fungível, pessoal, tranquilo. Se eu entro com uma reintegração de posse, mas o juiz acha que ali houve uma turbação e não um esbulho, tranquilo, ela é fungível. O juiz a recebe como se fosse uma ação de manutenção de posse. Legal. Elas são fungíveis entre si. Eu entro com uma, mas o juiz pode receber como outra, tranquilo, sem nenhum problema. Não vai ter nenhum prejuízo para as partes. E elas são dúplices, pessoal. O que significa que, se eu ajuizo uma possessória e eu perco, significa que o juiz deu a posse para o outro, né? Para o réu. Se o réu comprova que tem a posse melhor do que a minha, aí um abraço para mim. Eu acho que eu tenho a posse, mas eu já perdi, ou simplesmente eu não posso comprovar o direito de posse, significa que a minha derrota significa literalmente a vitória do réu. Legal? A ele vai ser deferida a proteção possessória. Por isso que ela é dúplice. Tranquilo? Ponto 25, pessoal. A emissão na posse é uma ação possessória? Essa pode ser uma dúvida que talvez você tenha. A gente viu que são 3 as ações possessórias, né? Segundo a grande maioria da doutrina. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. A emissão da posse foi citada? Não. Então, pessoal, emissão da posse não é ação possessória. Por quê? Emissão na posse serve para que a pessoa entre na posse. Ou seja, ele não tem posse, ele quer ter posse. Legal? É uma pessoa que acha que tem o direito de posse, mas não entrou na posse ainda. Então, a ação não é possessória. Legal? Muito bem. E agora, para fechar, pessoal, o último ponto do nosso roteiro, nessa rápida explanação, esse rápido resumo, dicas aqui sobre posse. Eu sei que a gente não consegue esgotar tudo, né? É um tema muito amplo, mas a gente pode fazer o seguinte. É possível discutir a propriedade em ação possessória? Então, por exemplo, eu entro com ação possessória contra um cara. E aí o cara diz, não, eu sou proprietário, eu quero comprovar minha propriedade aqui, nessa contestação. Pode? Eu posso discutir propriedade numa ação possessória? O STJ e o STF entendem que não, pessoal. Há entendimentos doutrinários que sim, como o próprio professor Fred Dias Júnior acha isso, mas o que prevalece é que não. Na ação possessória só se discute posse, não se discute propriedade. Legal? Muito bem. Outra dica. E o que é que acontece quando a gente entra com a ação contra alguém? Só aqui um detalhe para a gente fechar. E esse alguém alega o uso capião na contestação. Eu disse, olha, devolve aí minha posse, legal, devolve minha posse, e o réu diz, não, devolvo não, eu já uso capi, meu amigo, um abraço para você. Eu estou na posse aqui mansa e pacífica faz 5 anos, já dei função social, moradia, enfim, aqui eu estou alegando meu uso capião. Pode? Pode. Agora tem um detalhe, se o juiz der ganho de causa para o réu, os que alegou o uso capião e conseguiu provar seu uso capião, esta sentença que declara o uso capião desse cidadão não pode ser levada a registro. Por quê? Porque a ação de uso capião é uma ação especial. É preciso que siga o rito do CPC da ação de uso capião, que, aliás, também sofreu mudanças no novo Código de Processo Civil, viu, pessoal? Também sofreu mudanças. Uma delas, por exemplo, é a não intervenção do Ministério Público, obrigatória mais. Graças a Deus, né? Porque era um requisito, pelo amor de Deus, obsoleto. Obsoleto, pessoal. Então, vale a pena também você dar uma olhadinha lá no novo Código de Processo Civil. Agora, detalhe. Eu disse que essa sentença que reconhece o uso capião do réu não pode ser levada a registro para transferir a propriedade. Correto? Correto. Essa é a regra. Mas tem exceções. Se o uso capião alegado pelo réu foi especial urbano ou especial rural, lembra disso? Previstos na Constituição, regulamentados inclusive o especial urbano pelo Estatuto da Cidade. Se esse uso capião alegado pelo réu for uma dessas duas espécies, aí sim, tranquilo, já pode levar a registro aquela sentença que reconhece esse uso capião. Legal? Essas exceções são muito boas, viu? O CESP adora bater nessas teclas. Legal? Gente,
Espero que tenham gostado. Foi uma rápida revisão sobre posse. A gente debateu aqui alguns temas só para você aí dar uma chacoalhada na mente se você estava esquecido de algum ponto interessante. Vale a pena, então, dar uma aprofundada em algum ponto que a gente tocou aqui, mas não pôde falar com bastante profundidade. Legal? Espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.